Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não me conhece, eu sou Erika Anjos e no vídeo de hoje nós vamos começar a parte de acabamento, pintura e início das decorações dos cantinhos instagramáveis do nosso estúdio, que estava assim. A gente amassou e agora nós vamos pintar e começar a criar os cantinhos, dando início à asa de LED. Essa parede aqui, gente, vai ser a minha parede principal. Então ela a gente vai pintar com a tinta rosa bebê. Vou isolar os cantinhos usando a fita crepe. No rodapé também. Isolei aqui, agora vou diluir a tinta com água. Para cada 5 medidas de tinta, coloca 2 de água. A cor que eu vou usar é rosa bebê. É uma tinta fosca, tá, gente? E aí, eu vou aplicar agora a primeira demão. Eu queria um rosa bem clarinho, tô achando que esse talvez ainda fique um pouco escuro, mas vamos orar pra que não. Rosa bebê, né? Esse é o rosa bebê. Enquanto eu ia usando o pincel de lã, o Lucas ia fazendo os acabamentos com um pincelzinho de precisão, nos cantinhos da parede e também no rodapé. Ó, minha gente, já pintamos aqui a primeira demão, ficou nesse tomzinho aí. Agora a gente vai aplicar a segunda demão. Já secou bem, agora vamos para a segunda demão. Bateu a louca que a gente vai resolver fazer alguma coisa diferente? Sim, gente, sobrou um pouquinho de tinta ali e nós vamos pintar o forro. A princípio a gente vai pintar só esse lado, porque aqui do outro lado, olha, a gente vai colocar um balanço e umas florezinhas caindo do teto. Se ficar bom, a gente pinta o outro lado, se não a gente deixa só nesse. E se ficar ruim, a gente pinta de branco depois, mas enfim, bora que vai dar certo. Antes de pintar, tem que tirar todo o pó e toda a sujeira. E a princípio o Lucas ia isolar, só que como esses spots eles são só encaixados e eles são leves, o Lucas resolveu tirar pra gente poder pintar e não correr o risco de sujar eles. Já o painel de LED, como é mais pesado, a gente isolou com a fita crepe. Segura na mão de Deus e vai. Bora lá, gente. É o primeiro teto que a gente tá pintando. Gente, pensa num servicinho que cansa esse de pintar teto, viu? O Lucas foi usando o pincelzinho de acabamento para fazer os cantinhos, os ajustes finais, e eu já fui isolando aí essa parede rosa para começar a pintar a outra parede que tá na lateral. Nessa parede, vocês estão vendo essas pontinhas, a gente vai passar o selador, porque essa parede era aquela parede que tem textura. Aí o Lucas passou a massa corrida, a gente lixou, mas ainda assim ficou essas pontinhas ainda, que era a cor antiga, né? Então a gente vai passar no selador e depois a gente vai pintar.
Vamos misturar agora a tinta branco, branco neve, e pintar as outras paredes. Gente, eu amei esse rosa, eu tava com muito medo de ficar um rosa muito forte, mas ficou bom, eu gostei. Dando uma mexidinha logo na tinta para poder misturar. E aí, essa aqui é a mesma coisa, gente, todas elas vêm instrução. Nós usamos 5 partes de tinta para uma de água, usando um copo médio de mais ou menos 300 ml. E então, repetimos o mesmo procedimento. Eu fui pintando com um pincel de lã. Essa tinta que a gente usou, gente, em todas as outras paredes é a tinta branco neve, é uma tinta acrílica. E o Lucas foi fazendo os acabamentos com o pincel de precisão. E depois de tudo pintadinho, nós fomos comprar o acrílico para fazer a nossa asa de LED e o nosso primeiro cantinho do estúdio. Esse acrílico, gente, ele é o de 3 milímetros, nós somos numa gráfica, né? E já pedimos também para eles cortarem no nosso formato da asa. E para cortar, eles utilizam essa máquina aí, é tipo um corte a laser. A gente mandou o molde da asa que a gente queria e ficou nesse formato. Pedi para fazer assim separado para ter uma noção do espaço onde ia colocar e encaixar certinho no nosso cantinho. Então, minha gente, aqui estão todos os itens para fazer a nossa asa de LED. Aqui tá a base em acrílico, tá? E ele vem com essa película que a gente vai retirar de cima para poder fazer a aplicação da nossa mangueira de metro. Essa aqui, gente, aqui corta de metro em metro. Onde tem esse pontinho preto é onde você pode cortar. Lembrando que tem mangueira de neon que tem o corte de 2,5, tá? Que você pode estar cortando. A minha é a branco frio. E aí nós vamos precisar de 2 rabichos desse aqui, porque as asas elas vão ficar ligadas separadas. Então cada rabicho vai ficar numa asinha. E para colar o LED, a mangueira de LED no acrílico, nós vamos usar essa cola aqui, que é uma cola instantânea e ela é uma cola muito boa. Então, gente, aí o corte não tem erro, tá? Você vai cortando com a faquinha mesmo, bem em cima da marcação preta que sai certinho. Aí depois você vai só moldando a mangueira, fazendo o contorno da asa. Primeiro a gente vai tirar essa película protetora. Essa parte é super satisfatória. Aí agora a gente vai colar. Vemos? Essa partezinha fica pra cima, viu, gente? Essa parte que tem as 2 pontinhas brancas pra baixo. E muito cuidado com a cola, porque ela cola super rápido. Gente, aí é só ir fazendo com bastante calma, porque essa cola é assim, aplicou, colou, então tem que ser com bastante calma. Vai fazendo aos pouquinhos, sem pressa, que dá certo. E a mangueira é um pouquinho dura, então você tem que botar uma forcinha para ela poder ficar flexionada nessas partes que tem as dobrinhas. Sobrou esse pedaço aqui. Como essa mangueira só pode ser cortada de metro em metro, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enrolar pra cá e vai dar 2 voltas até onde acabar aqui a mangueira. E aqui a gente vai ligar, encaixar o rabicho. E outra observação, esse pedaço vocês não podem colar ele, porque você vai precisar que essa parte encaixe aqui, ó. Então isso aqui precisa entrar. Aqui, essa pontinha você não pode colar, viu?
Aí já estou medindo aqui para ver onde vai ficar a altura perfeita para mim da asa. A gente vai usar esse pauzinho com o nível bolha para ver se ela tá bem centralizada, tá bem retinha. Gente, para fixar nossa asa na parede, nós vamos usar esses botões de espelho. Provavelmente depois eu troco pelo dourado para combinar com os itens aqui do estúdio, que vai ser no metalão dourado. Então vamos lá. A gente ia levar o nosso acrílico para furar na máquina laser, lá onde a gente comprou. Mas nós pesquisamos e vimos que dá para furar com cuidado usando essa broca fina de metal. Então a gente vai furar aqui nesse cantinho, que é a parte onde a asa vai ficar escondida, e também nessa ponta aqui de baixo. Então, para furar com essa broca de metal, você vai furando aos poucos, com cuidado. A gente colocou no fundo aqui essa base de madeirinha e a toalha para não correr o risco de arranhar o nosso porcelanato. Um detalhe importante, gente, é que assim, ó, você vai começar furando de forma normal, no sentido horário. E quando você já vê que começou a furar um pouquinho, você vai mudar aqui a rotação da sua furadeira para ela girar no sentido contrário. Nós começamos usando a broca 3 porque a gente estava com medo de quebrar o acrílico, mas aí o parafuso não entrou, então a gente trocou pela broca número 4 para alargar mais o buraquinho ali, ó. Depois de furar certinho a nossa placa, levamos até a parede para poder medir e furar no lugar certo onde ela já ia ficar. Agora a película aqui da parte de trás. E depois dá uma limpadinha na frente, porque sujou. E agora a gente vai parafusar, gente. Nós decidimos não colocar os botões, a gente vai colocar só no parafuso para ver como é que fica. E depois da nossa asa já estar no lugar, começamos a faxina, eu e a minha ajudante Ari. Vamos para a parte da instalação. Então, tem uma forma que dá para você juntar as duas mangueiras de LED com um fiozinho e colocar só um plug desse. Só que a gente não entende tanto de elétrica, então essa foi a forma mais simples que a gente encontrou, colocando dois plugs. Daí a gente poderia ligar aqui os dois juntos num T e colocar numa tomada. Só que eu acho que fica muito feio esse monte de fios aqui. Então o que a gente resolveu fazer? Nós vamos colocar um para ligar aqui nessa tomada e o outro para ligar aqui nessa outra tomada. Então a gente vai fazer uma instalação bem básica com esse fio que a gente já tinha aqui em casa e esse plug macho com esse adaptador. Mas se alguém tiver alguma dica de como juntar as duas para ligar só com um plug desse, eu peço que vocês deixem aí nos comentários, beleza? E para fazer essa instalação básica, gente, você vai precisar de um fio duplo, um pino macho e um plug fêmea. Então você abre ele e vai colocar uma perninha em cada entradinha dessa e parafusar bem, tá? Lembrando que esses fios não podem se tocar, mas se você não tiver muito conhecimento com elétrica, você pode pedir para um profissional fazer, mas é super tranquilo. Essa outra parte você desparafusa também e vai colocar uma perninha dentro de cada entradinha dessa e depois só fechar o seu pino normalmente. Agora é só fechar. Pronto, agora vamos testar. Pronto, só que a gente vai colar, gente, ó. Vem aqui. E para camuflar esses fios, a gente usou essas canaletas, nós pintamos com a mesma tinta que a gente usou na parede. E esse é o resultado
resultado final da nossa asa de LED. Eu quero apresentar para vocês o primeiro cantinho do meu estúdio, o primeiro de muitos outros vídeos e dicas legais que virão. Então, se você já gostou dessa primeira ideia, já deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve aí, porque muitas outras ideias legais para esse cantinho estão por vir. Agora vamos falar do custo e benefício da nossa asa. Valeu muito a pena a gente ter feito, porque normalmente uma dessa na internet custa mais de R$1.000. A nossa ficou com 1 metro de largura por 86 de comprimento e a gente pagou apenas 230 no acrílico e R$12 em cada metro do nosso LED. Precisamos comprar também os 2 rabichos e os itens da elétrica, que a gente gastou menos de R$20. Fio e canaleta a gente já tinha, então super compensa você fazer. E é isso, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal. Então, beijos e até o próximo vídeo.